Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade à nossa resolução da FUVEST 2018, venho agora resolver com vocês a questão 28, questão sobre domínio e imagem de funções reais. Ele fala o seguinte: sejam DF e DG os maiores subconjuntos de R nos quais estão definidas respectivamente as funções reais, f de x e g de x, como está aí mostrando para vocês. Considere ainda f e g as imagens de f e de g respectivamente. Pergunta, né? O que eu posso dizer sobre o domínio e a imagem delas? Bom, primeira coisa você tem que lembrar aqui, né? Quando ele fala maiores subconjuntos onde a função está definida, ele está te perguntando o domínio dela. E aí, no caso, a gente também tem o IF como sendo as imagens. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular aqui o domínio da função f. Vem comigo. Para calcular o domínio da função f, o que a gente tem que imaginar? Como ela está dentro de um radical, tudo que está dentro da raiz tem que ser um número positivo. Então, eu preciso garantir que x ao cubo mais 2x² menos 4x menos 8 dividido por quem? Por x menos 2 seja maior ou igual a zero. Aqui já vale a condição de existência que x tem que ser diferente de quem? De 2, porque se você coloca o 2 aqui, fica 2 menos 2 dá zero, e aí é zero é BO. Bom, aí qual que é a ideia agora? Aqui em cima, pessoal, eu vou fatorar. Nesse caso dá para fatorar porque ele ajudou com os números. Se você, por exemplo, coloca o x² em evidência, colocando o x² em evidência, sobra quem? X mais 2. E aqui, se você colocar o menos 4 em evidência, vai sobrar também x mais 2. Olha que beleza pura, sem mistura, arroz, feijão e rapadura. Então, ó, se você pega aqui, por exemplo, coloca o x mais 2 em evidência, então você vai ter o quê? X mais 2, que vai multiplicar x² menos quem? Menos 4. Tudo isso aqui dividido por x menos 2. Você que está atento, já assistiu muitas vezes o vídeo do Mateca, já sabe que x² menos 4 é uma diferença entre dois quadrados. Então eu posso fatorar isso como sendo quem? X mais 2 vezes quem? X menos 2. Beleza. Posso pegar aqui, dividido por x menos 2. Como eu sei que x é diferente de 2, condição de existência, posso cancelar isso aqui sem medo de ser feliz. Sobra o que para a gente aqui? X mais 2 vezes x mais 2, isto é, x mais 2 ao quadrado. Beleza, então fatorei, morreu aqui o que a gente precisa fazer. Então vamos lá, a minha função f de x, lembra que ela era a raiz disso tudo? Então ela vai ser a raiz desse cara aqui que eu acabei de encontrar. Então ela vai ser a raiz de x mais 2 ao quadrado. Beleza, aqui pessoal tem que tomar muito cuidado, né? Quando você cancela o radical com o número que está ao quadrado, sempre sai em módulo, então ficaria módulo de x mais 2. Pessoal, isso aqui não tem restrição nenhuma, você pode colocar o x que for aqui que está funcionando, você consegue calcular o módulo de qualquer número. A única coisa que você tem que lembrar é que ele não poderia ser igual a 2 desde o princípio, né? Então significa que o domínio da minha função f são todos os mundos, ou seja, a galera toda, ou seja, conjunto dos números reais, menos quem? O 2, para não zerar o denominador. Beleza. Aí o que vai acontecer? Se você lembrar aqui, gráfico de função modular, né? Ô, dureza, gráfico de função modular, como é que a gente faz? Módulo, pessoal, pega aqui, ó, por exemplo, aqui dentro dá 0 no menos 2. E aí você vai ter um V. V de Walter. Então aqui, ó, se você pegar isso aqui, esse ponto aqui, se você, por exemplo, coloca x igual a 0, vai dar 2. Então esse ponto aqui é 2, então esse ponto aqui é o menos 2. Esse seria o gráfico dessa função. Se você observar, ela parte, né? Começa aqui no bico que é o 0, então significa que eu atinjo todos esses valores aqui para cima. Então a imagem da minha função f, ela vai ser o quê? Todos os reais. Porém, você tem que lembrar que se eu pego aqui, por exemplo, o número 2, eu não atinjo o resultado dele, porque tem um buraco. O 2 não pode entrar na minha conta. E se você colocasse o 2 aqui, ó, 2 mais 2 daria 4. Então, aqui no 4 tem um buraco. Então, são todos os reais menos o 4. Esse é o domínio da minha função f. Beleza? Agora vamos lá determinar o domínio da função g. Para determinar o domínio da função g, pessoal, a ideia é reconhecer ela bem parecida com a função f. Só que um pouquinho diferente, já que ele falou o seguinte, ó, a g ela é formada aqui por dois radicais. Então eu preciso pensar aqui, ó, isso aqui, x² mais, x ao cubo, perdão, mais 2x² menos 4x menos 8, tudo isso dividido pela raiz de x menos 2. Primeira coisa, pessoal, aqui embaixo tem um radical sozinho. Então eu já tenho que garantir que x menos 2 é um número maior que zero. Então x tem que ser maior que 2.
Então, qual que é a ideia? Se você perceber, existe uma propriedade de raiz que ela fala o seguinte: a raiz de A dividido pela raiz de B, eu posso escrever como sendo uma única raiz de A sobre B. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, escrever isso como sendo uma única raiz de quem? De A sobre B, dadas as condições de existência, tá? Então tem que tomar sempre cuidado com isso. Então aqui eu poderia pensar x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8 dividido por quem? Por x menos 2. E se você perceber, você cai exatamente na função f. Então eu poderia chegar a isso daqui e dizer que isso aqui é o módulo de quem? De x mais 2. Porém, isso daqui só vale para x maior que 2. Coloquei aqui x maior que 0, né? Então, só vale para x maior que 2. Se você não faz isso, o que você teria que fazer? Fatorar separado, ó. Vou fatorar aqui em cima. A gente já viu essa fatoração. Ela é o seguinte, ó, lembra lá aqui no denominador? X mais 2 vezes x menos 2 ao quadrado. Então, aqui, na hora que a gente fatorar, ficaria x mais 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2. Tudo isso dividido pela raiz de x menos 2. Então aqui ó, vai ficar o seguinte, aqui eu posso juntar, então ficaria a raiz de x mais 2 ao quadrado vezes a raiz de x menos 2 dividido pela raiz de x menos 2. Esse cara aqui, o que vai acontecer? Eu posso olhar como módulo de x mais 2 e aí vezes quem? Esse eu posso simplificar, então ficaria vezes 1, então daria só o módulo de x mais 2, que se você perceber é a mesma regra da função f. Só que a única diferença é o seguinte, na função f eu pegava todos os reais, na função g eu só posso pegar a partir do 2. Se eu posso pegar a partir do 2, o gráfico da função g não vai ser igual ao gráfico da f. Ele pegaria, por exemplo, o gráfico começaria a partir daqui. Então esse seria o gráfico da minha função g, ó, vem comigo aqui. Ele teria a mesma ideia, o mesmo comportamento aqui da f. Por exemplo, pega aqui o menos 2, porque é módulo, só que aqui eu não teria essa parte, porque o gráfico só começaria a existir a partir do 2, então o gráfico só existe a partir daqui. Então o que vai acontecer? O domínio da função g são o quê? Todos os x pertencentes aos reais, tal que x é o quê? É maior que 2, beleza? E aí a imagem vai começar a partir da onde? A partir do 4. Porque eu só tenho a minha função do 2 em diante. Então, a imagem da minha função g são todos os x pertencentes aos reais, tal que x, né, é maior que 4. E aí, então, a ideia é comparar essas duas respostas. E se você observar aqui, elas são diferentes em mais de um ponto, o que isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa E, que ele falou que tanto o domínio da f quanto a imagem, eles diferem em mais de um ponto. Pessoal, esse aqui é um exercício para você fazer na hora de uma prova aqui em 10 minutos. Esquece, né, que então, um vídeo aí quase de 8 minutos na hora da prova com a ansiedade, com ter que ler o exercício, com ter que pensar em tudo isso. É um exercício de pelo menos uns 10 minutos. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!